De modo geral, uma reconciliação sempre produz alegria. Uma reconciliação de irmãos que estavam brigados, de casais que estavam separados, de nações que estavam em guerras, sempre produz alegria nas pessoas envolvidas. Mas há uma reconciliação de caráter supremo e maior, e que por isso irá produzir uma alegria enorme. É a reconciliação de Deus com o seu povo. Não apenas irá restaurar a alegria, a vontade de cantar, mas irá restaurar também a honra e, acima de tudo, mostrar o grande amor de Deus. O profeta Isaías anunciou, profetizou esta restauração em vários textos do livro que ele escreveu, contendo suas profecias. Entre eles, o que está no capítulo 54, uma poesia, onde ele anuncia, ou melhor, Deus através dele anuncia a restauração que Deus vai fazer com o seu povo. Vamos ler Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54 diz assim: Cante, ó estéril, você que não deu à luz. Exulte e grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto. Porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alargue o espaço de sua tenda e aumente o toldo de sua habitação. Não o impeça. Alongue as cordas e firme bem as estacas. Porque você se expandirá para a direita e para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Não tenha medo, porque você não será envergonhada. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Você se esquecerá da vergonha de sua mocidade e não se lembrará mais das desgraças de sua viuvez. Porque o seu Criador é o seu marido. O Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor chamou você como se chama a mulher abandonada e de espírito abatido. Como se chama a mulher da mocidade que havia sido repudiada, diz o seu Deus. Por um breve momento, abandonei você. Mas com grande misericórdia tornarei a acolhê-la. No ímpeto de indignação, escondi de você a minha face por um momento. Mas com misericórdia eterna me compadeço de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé. Como jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, assim jurei que não mais ficaria irado com você, nem a repreenderia. Mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de você. Ó cidade aflita, sacudida pela tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as suas pedras com argamassa colorida, e lançarei os seus alicerces sobre safiras. As suas torres serão de rubis, os seus portões serão de esmeraldas, e toda a sua muralha será de pedras preciosas. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz de seus filhos. Você será estabelecida em justiça, ficará longe da opressão, porque não temerá. Ficará longe do terror, porque ele não chegará perto de você. Se alguém a atacar, isso não procederá de mim, mas quem a atacar cairá diante de você.
Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Eu criei também o destruidor para trazer a ruína. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda a língua que quiser acusá-la em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, temos diante de nós a Tua palavra e reconhecemos a nossa incapacidade de entendê-la, de explaná-la, de amá-la e de vivê-la. Por isso nós pedimos que o Senhor nos conceda a graça da assistência do Teu Espírito Santo. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. O profeta Isaías, durante os seus mais de 50 anos de ministério profético, anunciou tanto o juízo como a salvação de Deus. Tanto as profecias da disciplina de Deus sobre o povo de Judá e Jerusalém e também outras nações, como a restauração que Deus traria. O juízo viria por causa da infidelidade teimosa, resistente daquele povo, que persistia em confiar mais em si mesmo, nos seus próprios recursos, nas alianças com as nações em volta e não em Deus. E por causa disso, Deus enviaria o seu juízo disciplinador. Mas o juízo não seria a palavra final de Deus para o seu povo, para o povo de Judá, de Jerusalém, para o povo de Israel. Deus prometeu a restauração. Deus prometeu a salvação desse povo. O juízo, sim, viria na forma de um exílio na Babilônia, mas Deus também restauraria este povo. Esta salvação seria, em primeiro lugar, uma salvação temporal, uma restauração daquele povo para a sua terra. E isso se cumpriu quando o imperador Ciro, do Império Persa, decretou que aquele povo voltasse para a terra de Canaã, reconstruísse seu templo, reconstruísse suas cidades. Mas essa não foi toda a salvação proclamada por Isaías. Isaías também anunciou uma restauração escatológica, uma restauração para o final dos tempos. Um dia, quando Deus restaurará novamente a nação de Israel, levando-a de volta à sua terra. Não apenas uma restauração política, militar e da terra, mas também uma restauração espiritual. Quando eles agora se converterão a Deus, reconhecerão Jesus Cristo como o Messias prometido e servirão a Deus. Esta restauração escatológica e final ainda não se cumpriu, mas um dia ela vai se cumprir. Porque ela está baseada, assentada na obra expiatória do servo do Senhor, que Isaías profetizou e cantou no poema anterior a esse, que foi do capítulo 52, verso 13, até o capítulo 53, verso 12. Depois de anunciar então que o servo do Senhor chegaria e realizaria a obra de salvação, a obra de pagar, de morrer pelos pecados do seu povo, Isaías então canta uma outra poesia, uma outra canção. Agora Deus falando através dele, que é a poesia da restauração, que está aqui no capítulo 54. Esta poesia tem 3 estrofes. Ela explora a imagem de uma mulher-cidade. Ela compara o povo de Deus, o povo de Israel, a uma mulher e a uma cidade. Na primeira estrofe, os versos 1 a 5, é comparada a uma mulher estéril, uma mulher que não podia ter filhos, mas que é dito que ela deve cantar, ela deve exultar, porque Deus vai abençoar e ela vai ter muitos filhos. É como que dizendo, vocês estão no exílio, vocês diminuíram muito, estão se tornando um povo pequeno, mas isso não vai continuar assim para sempre. Um dia eu vou multiplicar
o povo de vocês, vocês voltarão a ser grandes. Nessa primeira estrofe, há 3 convocações, cada uma delas marcada por uma garantia, uma espécie de substanciação da convocação, que vem com a palavra porquê. No verso 1, cante, se alegre, grite de alegria. Por quê? Porque você vai ter muitos filhos, vocês vão crescer muito. A segunda convocação, verso 2, aumente a sua tenda, aumente a sua casa, aumente muito, aumente sem pena, porque você vai se expandir muito. Os seus descendentes irão possuir as nações, você vai habitar nas cidades que estão destruídas. E na terceira estrofe diz, não tenha medo, não fique envergonhado, não fique intimidado, porque Deus vai afastar a vergonha, vai afastar a humilhação, vai afastar a desonra. Tudo isso aí vai ficar no passado. Por quê? Porque o seu Criador vai ser o seu marido. O Senhor dos Exércitos é o nome dele. O Santo de Israel vai ser aquele que vai redimir você, e ele é o Deus de toda a terra. Na segunda estrofe, que é a que nós trataremos hoje, versos 6 a 10, muda um pouco a imagem, ainda é a mulher, mas agora não uma mulher estéril, mas uma mulher que foi abandonada pelo seu marido, uma mulher que foi deixada de lado. E a marca literária aí é sempre no final de cada conjunto de declarações a expressão diz o seu Deus ou diz o Senhor. A terceira estrofe, dos versos 11 a 17, trata da imagem de uma cidade que havia sido destruída e que será reconstruída, e na qual vai haver beleza, justiça e segurança. Partindo então para ver esta segunda estrofe, de versos 6 a 10, eu quero destacar 3 promessas de Deus para o seu povo. E aqui o povo que Isaías tem em vista é o povo judeu, é o povo de Israel, é a cidade de Jerusalém. Mas como nós vamos ver, trazendo profundas implicações e aplicações para nós que não somos judeus, que somos gentios. A primeira profecia é: Deus vai restaurar o seu relacionamento com o seu povo. E aí o profeta usa uma figura de linguagem, uma símile, que tem aí o termo de comparação. O Senhor chamou você como se chama a mulher abandonada, como se chama a mulher da mocidade que havia sido repudiada. A figura aqui é de uma mulher que foi abandonada pelo marido, uma mulher que o marido abandonou, e que por causa disso ela ficou de espírito abatido, ela ficou amargurada, ela ficou magoada, ela está sem o amor, ela está sem a alegria, porque ela se sente solitária e abandonada. E Deus então está comparando o seu povo, quando ele esteve no exílio, com essa mulher, Vocês são como uma mulher que eu abandonei, uma mulher que eu deixei. Inclusive no verso 7, Deus vai dizer, sim, por um breve tempo eu abandonei vocês, por um breve tempo eu deixei vocês. E por que Deus abandonou o seu povo? Por causa da infidelidade desse povo. Esse povo foi infiel. Várias vezes Deus havia advertido esse povo de que se eles deixassem a Deus, Deus os deixaria. Veja uma vez aí no livro de 2 Crônicas, no capítulo 15, no verso 2. Através de um profeta na época do rei Asa, muito tempo antes de Isaías, Deus falou então através do profeta Azarias, no capítulo 15, verso 2 de 2 Crônicas. Deus diz: o Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará achar. Mas se o deixarem, Ele também os deixará. Muito claramente Deus diz: enquanto vocês estiverem comigo, eu estou com vocês. Se vocês me deixarem, eu também vou deixar vocês. Várias vezes esta
palavra de advertência foi repetida. Por exemplo, aí no capítulo 24 do mesmo livro, 2 Crônicas, verso 20. Agora, através do profeta Zacarias, esse profeta Zacarias não é o mesmo profeta Zacarias que escreveu o livro, é um outro que viveu muito tempo antes. E ele diz para o povo: assim diz Deus, por que vocês estão transgredindo os mandamentos do Senhor? Vocês não vão prosperar. Por terem abandonado o Senhor, também Ele os abandonará. Israel foi abandonado por Deus, porque Israel abandonou Deus. Então Deus os abandonou para o exílio. E a figura então é dessa mulher, da qual Deus se divorciou, foi deixada. E é interessante que o povo reconhece isso. E aí mesmo, no livro de Isaías, no capítulo 49, verso 14, esta era uma das queixas que o povo fazia, uma das lamentações, Isaías 49, 14. Mas Sião, e Sião é um outro nome de Jerusalém, diz: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Sim, Deus havia abandonado este povo, porque eles haviam abandonado a Deus. Então eles se tornaram como uma mulher rejeitada, como uma mulher desprezada. Só que agora vem a promessa: Deus vai novamente chamar vocês. Como o marido que vai de volta à esposa que ele abandonou, ele vai lá, vai buscá-la e vai chamar para que ela volte, para ser novamente sua esposa, para ser novamente a sua companheira. A poesia reflete tanto o sentimento dos exilados de Israel, semelhante a uma mulher abandonada, solitária, sem ter quem se importasse com ela, sem ter amor. Uma mulher então que não era amada. Mas Deus diz, da mesma forma que há uma mulher assim, e o marido vai novamente atrás dela, e a chama, e a convida, e a traz de volta para o relacionamento, será isso que eu farei com vocês. Eu irei restaurar vocês. O exílio foi colocado no capítulo 50 de Isaías mesmo, verso 1, como um divórcio. Deus se divorciou do seu povo, mas não um divórcio para sempre, não um divórcio permanente, um divórcio no qual Deus iria novamente buscar este povo e entrar num relacionamento com este povo. Um dos profetas que foi contemporâneo na primeira parte do ministério de Isaías, o profeta Oséias, foi ordenado por Deus a ele que ele vivenciasse essa realidade, que ele não apenas proclamasse com palavras, mas que ele refletisse essa realidade em sua vida. Então ele casou com uma mulher chamada Gomer, e essa mulher foi infiel a ele, essa mulher o traiu, essa mulher inclusive teve filhos de um outro relacionamento, e por causa disso, da sua infidelidade, ela foi embora, ela acompanhou outros homens, e ela acabou se tornando escrava sexual dos homens. E um dia Deus disse para Oséias: vai lá, vai atrás de Gomer, paga o preço devido pela sua libertação, traz ela de volta, deixa o tempo devido para a sua purificação e casa de novo com ela. E Deus disse para Oséias: e você vai fazer isso, porque é isso que eu faço com o meu povo, é isso que eu faço com Israel. Israel me deixou, Israel me abandonou, foi atrás de outros ídolos, se tornou escravo de outros deuses, mas eu vou pagar o preço da sua libertação, eu vou pagar o preço do seu resgate, e eles serão meu povo de novo, eles serão como se fosse minha esposa de novo. E é isso que Deus está dizendo aqui, através de Isaías. Ele vai restaurar aquele povo.
E aqui eu quero fazer algumas aplicações. Lembre-se, a palavra é dita originalmente à nação de Israel, ao povo judeu. Mas tem profundas implicações para nós, igreja que não é composta só de judeus. Pelo contrário, é composta na maioria de gentios, de não judeus. E para entender essas implicações, abra aí no livro de Romanos. Quando Paulo, escrevendo à igreja em Roma, ele trata exatamente desse problema, o que vai acontecer com o povo de Israel. Diante de tantas promessas que Deus fez para esse povo, o Messias veio deste povo, o Messias, o Senhor Jesus, era judeu, mas acabou sendo crucificado pelos judeus, rejeitado pelos judeus, e agora? E aí Paulo vai dizer no capítulo 11 de Romanos, nos capítulos 9, 10 e 11 da carta aos Romanos, ele trata especificamente desta situação dos judeus e das promessas feitas por Deus a eles. E aí no verso 25 ele diz: porque não quero, irmãos, que vocês desconheçam este mistério. A palavra mistério nas Escrituras se refere a um conhecimento que até então estava escondido dos homens, estava oculto das pessoas, mas que Deus revelou. E agora o apóstolo Paulo fala desse mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. E qual é o mistério? É que o endurecimento veio em parte para Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. O que Paulo está dizendo? Que os judeus então se tornaram duros de coração para reconhecer o Messias. Isso foi em parte, isso é mesmo hoje. Há judeus que aceitam Jesus como Messias, mas há uma segunda verdade: isso não foi para sempre, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E usando as palavras de Jesus em Lucas 21, até que o tempo dos gentios se completem. E aí Paulo continua: então todo Israel será salvo. Um dia, na volta do Senhor Jesus Cristo, após o período da tribulação, quando aquele povo, por ter confiado no anticristo, estiver sobre intensa perseguição, e talvez até achando que o seu fim chegou, Jesus desce das nuvens, conforme está descrito em Apocalipse 19. E aí eles vão reconhecer. E como está escrito em Zacarias, vão ver aquele a quem traspassaram. E ali eles vão reconhecer Jesus como seu Messias, como seu Deus, e serão convertidos. Então se dará início ao cumprimento dessa profecia de Isaías. Deus vai desposar novamente esse povo. Eles se tornarão povo de Deus. Nós precisamos entender isso para evitar dois riscos de interpretação. Primeiro, é achar que porque o povo judeu, porque Israel rejeitou Jesus como Messias, hoje não tem mais nada para Israel. Todas as profecias do Antigo Testamento estão acabadas para ele. Não. Ainda há promessas para Israel. E Deus vai tratar com essa nação. Ainda temos no livro de Isaías promessas que serão cumpridas no Israel étnico, no Israel nação, que será a sua restauração. E o segundo risco é achar que Deus só quer Israel. Não. Deus escolheu a nação de Israel como um canal, como um meio, para através daquela nação trazer o Messias, e isso já se cumpriu. Através daquela nação veio o Senhor Jesus Cristo, mas também através daquela nação abençoar todas as nações da terra. E isso não depende exclusivamente da obediência de Israel. Aí mesmo em Romanos capítulo 11, veja o verso 15, quando Paulo diz assim: porque se o fato deles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento senão
vida dentre os mortos. Então Paulo trata, primeiro, os judeus rejeitaram o Messias, e aí foram abandonados. Estão como uma mulher de quem o marido se separou. Mas isso ocasionou o quê? Que a salvação viesse para os gentios. Abriu as portas dos gentios para o evangelho. Mas um dia, segundo o fato nesse versículo, Deus vai restaurar Israel. Isso vai produzir o quê? Uma bênção ainda maior para as nações gentias. O soberano Deus não se deixa, não permite que seu plano fracasse por causa da desobediência humana. Quer o homem obedeça, quer ele desobedeça, o plano de Deus se cumpre. Ele planejou usar Israel para alcançar as nações. Israel foi rebelde, e mesmo assim Deus, usando essa rebeldia, alcançou as nações. Um dia ele vai restaurar Israel, conforme ele prometeu. E nessa restauração, ele ainda vai alcançar mais nações. Então, quando lemos as profecias feitas para Israel no Antigo Testamento, devemos entender que o cumprimento delas traz profundas bênçãos para o povo de Deus. Mas além disso, a reconciliação que Deus prometeu a Israel e será realizada no futuro, também já está ocorrendo hoje para a igreja. Aí mesmo no livro de Romanos, capítulo 5, versos 8 a 10, ele diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A promessa tem nos alcançado. Fomos reconciliados por Deus, através de um descendente de Israel, através do Senhor Jesus Cristo. A reconciliação nos alcançou. Mas isso não esgota a promessa. Deus ainda vai restaurar o seu povo Israel para ele. Voltando a Isaías 54, vamos ver a segunda promessa de Deus. Deus vai usar de misericórdia eterna com o seu povo. E aí nós temos nos versos 7 e 8, dois versos em paralelos, cada um deles tem um contraste, ou melhor, o mesmo contraste é repetido nos dois. Você lê no verso 7, por um breve momento abandonei você, mas com grande misericórdia eu vou acolher você. No verso 8, no ímpeto de indignação, escondi de você a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Nós temos a ideia de abandono e de rejeição nos dois versos. No primeiro verso é dito: por um breve momento abandonei você. E no verso 8, no ímpeto de indignação, eu escondi de você o meu rosto. Eu virei a minha cara para você, eu não quis saber de você. E o contraste é: mas com grande misericórdia eu vou atrair você. Mas há um segundo contraste aí nos dois versos. Pode perceber qual é? Isso é bom para acordar as pessoas. Muitas vezes elas ficam olhando para mim e eu penso que elas estão acordadas, mas a cabeça, ó. Hein? Agora aí tem que olhar aí para o texto. Qual é? O abandono é por pouco, mas a misericórdia é para sempre. Não deixe essa beleza passar despercebida de você não, viu? Não deixe o quanto isso é tocante passar longe do seu coração. Deus está dizendo para o seu povo:
Eu abandonei vocês. Mas foi só por um pouco de tempo. Foi só por um instante. Talvez você diga, mas o exílio durou 70 anos. Que instante demorado, hein? Mas lembre que demorado ou rápido tem a ver com o que é comparado. Se você compara 70 anos com 7 dias, então 70 anos é? Mas se você compara 70 anos com 7.000 anos, aí 70 anos é? Mas aqui 70 anos está sendo comparado com o quê? Com a eternidade. Aí Deus diz, eu abandonei vocês sim. Eu me separei de vocês sim. Eu me divorciei de vocês sim. Mas foi por pouco tempo. Mas com uma grande misericórdia, eu vou acolher vocês de novo. Eu vou trazer vocês de novo para mim. Sim, num ímpeto, isso é num determinado fluxo de ira, num determinado surto de raiva, eu escondi de vocês o rosto. Eu virei a cara de vocês. Eu não quis saber de vocês. Mas isso só foi por um breve momento. A minha misericórdia com vocês é diferente. Essa daí é eterna. Essa é para sempre. As palavras aqui na minha versão traduzida como misericórdia, tanto aqui no verso 7, como no verso 8 e lá no verso 10, são palavras diferentes na língua em que foi escrito originalmente o Antigo Testamento. Mas são palavras associadas por transmitir a mesma ideia. Por exemplo, a palavra misericórdia aí no verso 7 é uma junção de pensamentos, de um sentimento que se compadece, de uma compaixão por alguém que não merece, com uma outra palavra que fala das entranhas, do ventre, das partes internas. Então a ideia é um sentimento, uma compaixão que vem do profundo, que vem de dentro. Há duas ilustrações que eu posso dar desta palavra. Uma delas é quando José, lá no Egito, recebe a visita de seus irmãos, a segunda visita, e Benjamim vem com eles. E diz que quando José viu Benjamim, as compaixões se moveram dentro dele e ele teve que sair e ir para um lugar sozinho para poder chorar, que ele não aguentou. Foi emoção demais, uma emoção que veio de dentro. A segunda é naquele episódio quando duas mulheres vão diante do rei Salomão e cada uma diz, o filho é meu, e a outra diz, não, o filho é meu, não, o filho é meu. Aí Salomão diz, eu resolvo isso logo, me traz uma espada aí. Vou cortar um menino, dar metade para um, metade para outro. Aí diz que a mãe verdadeira sentiu uma compaixão no seu ventre. Ela tinha tido aquele menino dentro dela durante 9 meses. Então naquele momento aquilo mexeu profundamente com ela. Essa é uma das palavras que Deus usa para falar de como Ele se sente em relação ao seu povo. Nós não temos um Deus frio, um Deus todo-poderoso, mas que está lá e não sente nada. Está lá e não passa nenhum sentimento por Ele, não. Nós temos um Deus que sente profunda compaixão, que usa essas palavras para falar do que Ele sente por nós. No livro de Oséias mesmo, que eu já fiz referência aqui, no capítulo 9, fala de um momento que Deus estava irado com o povo de Israel, indignado, e iria mandá-los para o exílio. E de repente Ele para e diz, mas como é que eu vou destruir esse povo que eu amo? Como é que eu posso desprezar para sempre esse povo que está dentro do meu coração? Aí diz, a as minhas compaixões se entranham dentro de mim. Por nos amar, Deus sofre. Por nos amar, Deus tem uma tensão dentro dele. O que a gente merece de Deus é condenação. Mas quando Ele olha para a gente, como é que eu posso? Como é que eu posso condenar? Eu amo.
É como um pai que tem um filho que dá trabalho, dá trabalho, dá trabalho, dá trabalho, e várias vezes ele pensa em não querer mais esse filho. Aí de repente olha para, não, mas é meu filho, eu amo, eu não posso. Não tenha a ideia de um Deus frio por lhe amar. Tenha a ideia de um Deus porque Ele escolheu lhe amar, como escolheu me amar. E nós somos indignos desse amor, esse Deus sofre. Como um marido que tem uma mulher infiel, mas que não consegue abandoná-la. É isso que Deus está dizendo aqui do povo de Israel, e que é verdade a meu respeito e a seu respeito também. Então Deus diz, eu fiquei irado com você, mas a minha misericórdia, no ímpeto de indignação eu nem quis lhe ouvir, mas a minha misericórdia eterna se compadece de você, porque eu sou o seu Redentor. Isso é verdade para Israel, mas é verdade para mim e para você. Sabe por quê? Porque Deus fez uma aliança. Ele deu o seu filho, que derramou o sangue dele, para salvar você. E se você tem Ele como seu Redentor, como diz aí o texto, se você confiou a Jesus Cristo sua vida, se você reconhecendo o seu pecado, confiou que o sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para o seu perdão, Deus algumas vezes, ou talvez muitas, vai ficar irado com você, vai ficar desgostoso com você, vai trazer disciplina dura até sobre você, mas deixar de te amar? Nunca. Ele pode até alguns momentos esconder o rosto de você, mas a misericórdia dele se afastar de você? Nunca. Porque ele pagou um preço. Ele é o teu Redentor. Aí ele olha para você e diz, eu mandei o meu filho morrer por ela. Eu mandei o meu filho morrer por ele. Eu sei que ele está me desgostando. Eu sei que está envergonhando o meu nome, mas eu paguei caro. E eu não vou desistir. Eu vou amá-lo, eu vou amá-la para sempre. Este é o Deus que nós adoramos. Esse é o Deus que vai resgatar Israel. Não porque Israel mereça, mas porque Ele decidiu amar aquele povo com misericórdia eterna. E é nessa segurança que nós também descansamos. Há momentos, conforme disse um poeta inglês, de alguns séculos atrás, poeta cristão que sofria de intensa depressão, e ele compôs vários poemas, um deles é o Sorriso Escondido de Deus, e nesse poema ele diz, que muitas vezes uma providência carrancuda, esconde uma face sorridente, algumas vezes por decisões nossas, por pecados nossos, o céu se torna cheio de nuvens, o céu se torna escuro, Deus parece que deixou de olhar para você, a vida se tornou complicada, difícil, triste, amarga, você se sente como esta mulher da que Israel foi comparado, magoado, espírito abatido e entristecido, para baixo, clama e parece que não tem resposta, clama e parece que Deus não escuta, as coisas parecem dar errado. Se você é de Deus, agora note bem, só se você for de Deus, essa promessa não é para qualquer um, é para quem confiou em Jesus Cristo e na aliança que Ele fez na cruz, só para esses. Se você pertence a Jesus, essa é a hora de você dizer, mesmo chorando, mesmo com lágrimas, está doendo, está difícil, a tristeza está me consumindo,
Parece que Deus não está olhando para mim. Ele está desgostoso de mim. Mas eu sei que é só por um momento. A misericórdia dele sobre mim dura para. Estas são as horas que nós mais precisamos trazer esta verdade à nossa mente. Estas são as horas que nós mais nos encontramos fragilizados em nossa fé, por causa das dificuldades, das adversidades. Essas são as horas que talvez o tentador mais nos assedie, cochichando: Deus se esqueceu de você, Deus não ama você, Ele lhe abandonou, você fez isso errado, fez aquilo e agora Ele não quer saber mais de você. Mas se você confiou nele através do seu Filho Jesus Cristo, se Ele é o teu Redentor, é hora de você dizer: sim, eu errei, sim, eu pequei, sim, Ele está desgostoso comigo, mas isso só vai durar um momento. A misericórdia dele sobre mim é para sempre. Essa é a verdade belíssima nesses dois versículos, que nós não podemos deixar de escapar. Deus pode sim ficar desgostoso conosco, Deus pode sim esconder o rosto de nós, mas só por um momento. A misericórdia dele é para sempre. Deus prometeu que vai restaurar o seu povo. Deus prometeu que vai ter misericórdia para sempre com o seu povo. E a terceira promessa, versos 9 e 10. Deus jurou que vai amar para sempre o seu povo. No verso 9, Deus relembra um episódio. Ele diz: porque isto é para mim como as águas de Noé. E Deus está relembrando o que aqui? As águas de Noé é o quê? O dilúvio. Deus disse: isso é para mim como as águas de Noé. Depois do dilúvio eu fiz um juramento. Depois do dilúvio eu fiz uma aliança. E qual foi a aliança? Eu não vou mais destruir a terra com o dilúvio. Essa foi a primeira e última vez. A promessa está lá em Gênesis 9:11. Deus disse: eu não vou mais. E agora ele relembra o povo de Israel dizendo: é a mesma coisa aqui, viu? Da mesma maneira que eu jurei que não mais destruirei a terra com o dilúvio, eu também estou jurando que nunca mais vou ficar irado com vocês. Que nunca mais a ira contra vocês será assim. Note bem a promessa de Deus aí. Uma vez ele jurou que não destruiria a terra com dilúvio. E agora ele está jurando que não mais vai ficar irado com o seu povo. Relembrando, é uma promessa para o povo de Israel. Mas em Hebreus capítulo 6, versos 14 a 20, ela é aplicada à igreja. É dito lá que Deus jurou que através do sacrifício de Cristo, Ele não vai mais abandonar o seu povo. Nós temos um sacerdote, um sumo sacerdote lá, que Deus jurou que vai interceder por nós. Então lembre-se disso, quando as dúvidas chegarem, quando as dificuldades chegarem, lembre-se, parece que Ele deixou de me amar, mas se eu sou dele em Cristo, Ele fez um juramento. Ele nunca vai deixar de me amar. Ele jurou. Ele nunca vai deixar de me amar. E para confirmar ainda mais esta verdade, é acrescentado no verso 10. Mesmo que os montes se retirem, mesmo que as colinas sejam removidas, mesmo que desapareçam todos os montes e colinas da terra, a minha misericórdia, e aí é uma terceira palavra diferente, que fala da graça infalível de Deus, a graça que não falha de Deus, a minha misericórdia não se afastará de você. A minha aliança de paz, o meu compromisso de garantir a tua paz, isso nunca vai acabar. Pode sumir os montes,
pode acabar as colinas. Mas em Isaías 53:5 diz que o servo do Senhor levou sobre ele o castigo que nos traz a paz. Então a aliança de paz, ele nunca vai retirar de nós. Novamente, são promessas originalmente feitas para Israel. Mas não dá para ler estas promessas sem pensar em Romanos 8, 38 e 39, que nós estamos decorando, lembram? Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem poderes, nem coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você acredita nisso? Você é de Cristo. Se você já se chegou a Deus através de Cristo, Deus está dizendo para você: o amor de seu marido por você pode acabar. O amor de sua esposa por você pode acabar. O amor de seus filhos por você pode acabar. O amor de seus pais por você pode acabar. Mas o meu amor por você nunca vai acabar. Isso eu juro, Deus diz. Eu estou jurando que se você é meu em Cristo Jesus, o meu amor por você nunca vai acabar. Esta verdade, quero enfatizar novamente, precisa estar profundamente arraigada em nosso coração, especialmente naquelas horas em que o chão treme debaixo dos nossos pés, em que as coisas se abalam, como diz o Salmo 46, 2 e 3. Os montes tremem, as águas rugem. É nessas horas, especialmente nessas horas, quando some toda estabilidade, quando não há segurança, quando aquilo no qual você acreditava esmorece. É nessas horas que você deve lembrar: Deus jurou que vai me amar para sempre. Deus jurou que a sua misericórdia estará para sempre sobre mim. Essa é a rocha que deve estar na nossa vida. Não deve ser governo, não deve ser sistema de governo, não deve ser economia, não deve ser seu emprego, não deve ser sua posição, não deve ser sua família. Tudo isso pode ser importante, mas a rocha que nos dá estabilidade, a rocha na qual nós nos agarramos quando a terra treme, quando tudo parece cair, Deus jurou, Ele vai me amar para sempre. E a prova é que Ele mandou o Filho dEle morrer na cruz por mim. Deus jurou que a misericórdia dEle nunca vai se afastar de mim. Deus jurou que nada, nem doença, nem morte, nem fome, nem nudez, nem nenhum perigo vai me afastar do amor dEle. É nesta pedra, é nesta verdade que nós devemos firmar nossa fé. E essa deve ser a razão maior da nossa alegria, mesmo quando estivermos rodeados de tristezas. Deus jurou, Ele vai amar o povo dEle para sempre. Amém.